Seremos os errados por recusar ir ao casamento do meu cunhado depois que a noiva dele usou branco no meu casamento? Um pouco de contexto. Eu, 32F, sou casada com meu marido, 38M, vamos chamá-lo de Dan. Ele tem um irmão, 33M, vamos chamá-lo de Jordan, com quem ele nunca se deu bem. Dan não compartilha muito sobre sua vida, então não sei todos os detalhes. Tudo o que sei é que, segundo a tia de Dan e Jordan, Jordan foi horrível com Dan quando eram mais jovens. Jordan também é notoriamente odiado e conhecido por não ser uma boa pessoa por quase todo mundo que eu conheci e também o conhece. A avó deles me alertou sobre ele antes de nos conhecermos. Agora, Jordan não é só uma pessoa desagradável, ele é um preconceituoso declarado. Normalmente não sou muito confrontadora, tenho a doença de agradar as pessoas, mas depois de alguns drinks, fico um pouco mais ousada nas minhas opiniões. No Natal, Jordan fez um comentário sobre pessoas de outras raças não serem pessoas de verdade, e eu perdi a paciência. Mas a coisa mais cruel que eu disse foi: ainda bem que você mora em um lugar onde sua opinião não faz diferença, eles moram em um estado muito progressista. Ele respondeu que eu não importava, então eu simplesmente levantei e fui ajudar a noiva dele, Kate 25F, a lavar os pratos. Pedi desculpas a ela na minha cabeça por ter que lidar com o Jordan, mas na cabeça dela foi por ter gritado com ele, e ela respondeu algo como: não, eu que desculpo, eu queria acreditar em algo tanto assim. Achei isso um pouco estranho, mas estávamos todos bastante embriagados, então não dei muita atenção àquele comentário. Também concordei em ser legal com o Jordan pelo resto da noite, principalmente para manter minha sogra, que eu amo, feliz. O restante da noite foi tranquilo, Jordan ficou de mal no canto, enquanto Kate, minha sogra, meu sogro, Dan e eu abríamos presentes, conversávamos e tínhamos um bom tempo. Considerando o que aconteceu. Um pouco de contexto sobre Kate que acho importante para a história. Ela é uma daquelas mulheres que se parece com uma real Ozevife. Não de uma forma ruim, ela simplesmente está sempre toda produzida, usa roupas e bolsas de grife, joias caras. Ela se parece bastante com uma versão mais jovem de Brandi Glanville. Eu também gosto de coisas boas, mas sou bem mais o tipo de pessoa que vive de moletom, a menos que precise sair de casa e colocar uma roupa melhor. Ela também é bem barulhenta e adora ser o centro das atenções, enquanto eu, na verdade, estava com medo do meu próprio dia de casamento, só pela quantidade de pessoas me olhando. Kate e eu realmente não podíamos ser mais diferentes e não via isso como algo ruim no começo, mas havia algo nela que me incomodava, e eu não conseguia identificar o que era. Eu estava um pouco desconfiada de qualquer pessoa disposta a namorar alguém como Jordan, e eu tinha essa sensação estranha de que Kate na verdade não gostava de mim, ou estava tentando se sobressair de alguma forma. Esse sentimento provavelmente veio do fato de que Jordan e Kate ficaram noivos 2 meses depois de Dan e eu e marcaram o casamento deles para agosto deste ano, 6 meses depois do nosso. Eu assisti vídeos o suficiente de Charlotte para saber que talvez eu estivesse sendo insegura ou projetando algo. Então guardei esses sentimentos para mim e tentei ao máximo ser amiga da minha futura cunhada. Mas parecia muito estranho porque os pais de Jordan e Dan nem sabiam que ele estava considerando propor casamento. As coisas começaram a ficar estranhas quando eu a convidei para minha festa de despedida de solteira, que estava sendo planejada pela minha madrinha de honra. E a resposta dela foi: obrigada, mas eu já comemorei ela em Nashville. Nashville foi uma viagem a qual ambos fomos convidados com minha sogra para visitar a irmã dela e nossas futuras primas que moram lá. Foi uma semi-celebração para mim, mas mais uma viagem de garotas da família, e eu não tive absolutamente nada a ver com o planejamento. Mas tudo bem, não moramos no mesmo estado e mesmo a minha festa de despedida de solteira sendo uma coisa local e de um dia só no fim de semana, eu entendo que pode ser uma viagem para ela, e nem todo mundo pode tirar folga do trabalho ou ter condições de fazer a viagem. Fiquei um pouco chateada, mas novamente estava disposta a dar o benefício da dúvida. Lembre-se, tudo isso aconteceu antes do caos do Natal, mas depois da briga, Kate e eu parecíamos estar nos dando bem. Surpreendentemente bem de fato, e eu realmente comecei a achar que talvez pudéssemos ser amigas. Avançando para o dia do casamento de Dan e eu. Como o local do casamento estava montado, eu podia ver todos os convidados chegando e se acomodando da minha suíte de preparação. Então, lá estava eu na janela observando as pessoas chegarem, empolgada para me casar com o homem dos meus sonhos, e entra Jordan e Kate. De vestido branco. Eu imediatamente comecei a rir, simultaneamente incrédula e sem surpresa. A noite continuou e a grande maioria das pessoas presentes, pelo menos do lado dos nossos amigos, ficou absolutamente horrorizada. Minha cerimonialista ficou furiosa e os bartenders até me perguntaram, sem que eu pedisse, se eu queria que eles derramassem uma bebida ou 2 nela. Honestamente, naquele momento eu me senti tão vingada e aliviada que meus instintos sobre ela estavam certos, então eu disse para não se preocuparem com isso. Quero dizer, nesse ponto, sinto que se você usa branco no casamento de outra pessoa, todos ali sabem exatamente o tipo de pessoa que você é. A parte mais engraçada, isso eu descobri depois, foi que minha madrinha de honra a confrontou e perguntou: por que você está usando branco no casamento? E ela respondeu: não é branco, é creme. Eu nunca usaria branco no casamento.
Agora que alguns dias se passaram e eu tive tempo para refletir, percebo o quão desrespeitoso isso realmente foi. Quero dizer, ela ou é tão burra quanto parecia no vestido e não percebeu que o vestido não era apropriado, ou fez isso intencionalmente. Então, enfim, agora chega a parte do eu seria a pessoa errada. Jordan e Kate vão se casar em agosto. Vai ser um casamento de destino nas Bahamas de 4 dias, e custaria no mínimo $1.800, entre hotel e voo, para que Dan e eu participássemos. Sei que isso deixaria minha sogra muito chateada, mas Dan e eu realmente não queremos ir. Se fosse na cidade deles, nós simplesmente engoliríamos o orgulho por causa da sogra. Mas a ideia de tirar folga do trabalho e gastar quase $2.000 para celebrar com pessoas que nem hesitam em nos magoar no nosso próprio casamento não está exatamente no meu plano para 2025. Não quero arruinar o relacionamento com minha sogra e sogro, porque eles são realmente pessoas maravilhosas. Mas também me recuso a passar o resto da minha vida sendo desrespeitada por Jordan e Kate. Então sinto que precisamos estabelecer esse limite agora, antes que fique pior. Então, por favor, digam-me, adoráveis leitores. Seríamos errados se nós recusássemos ir ao casamento de destino do meu cunhado depois que a noiva dele usou um vestido branco no meu casamento? Atualização 1, 20 de março de 2025, 2 dias depois. Primeiro, eu só quero agradecer muito a todos que comentaram. Eu realmente não esperava receber tanto apoio de um grupo de estranhos e aprecio cada um de vocês que ofereceu conselhos, compartilhou suas próprias experiências e simplesmente me fez rir de toda a situação. Ok, vamos à atualização. Dan e eu decidimos que não vamos ao casamento. Por mais divertido e mesquinho que seria ir e usar um vestido branco ou algo similar ou ir e anunciar uma gravidez. Eu sei que no final isso só me machucaria e machucaria os sogros que eu realmente gosto, mais do que machucaria Jordan e Kate. Além disso, a lista de convidados do casamento deles tem 220 pessoas e se até metade delas for como os noivos, bem, quem sabe o que eles fariam se eu aparecesse de branco, quero dizer, creme. Existem alguns membros da família do lado que sabemos que não estão convidados, eu sei. Um casamento de destino com 220 pessoas e eles nem conseguiram incluir toda a família, então talvez vamos visitá-los durante esse fim de semana em vez disso. Quanto a minha sogra e sogro, planejamos falar com eles neste fim de semana e vamos ser honestos sobre o motivo de não querermos ir. Eu não mencionei isso no meu post original porque achei que não era relevante, mas minha sogra e sogro estão bastante bem financeiramente. Eles 100% ofereciam cobrir todo o custo da viagem se tentássemos usar a desculpa de que não conseguimos pagar no momento. Então talvez seja melhor simplesmente falar a verdade de cara. Tomara que eles consigam ver nosso ponto de vista e também percebam que o que Kate fez não foi apenas desrespeitoso com Dan e comigo, mas também com a sogra. Não é segredo que minha sogra quer muito uma família grande e feliz, então fazer algo tão claramente inadequado em algo que poderia ter sido o começo de um concerto de relacionamento parece um tapa na cara dela também. Além disso, realmente tememos o drama que eles causariam uma vez que crianças estivessem envolvidas. Então concordamos com todo mundo que está dizendo que precisamos estabelecer esse limite agora, antes que as coisas piorem. Com certeza fornecerei outra atualização, depois de termos a conversa. Eu também conversei com minha fotógrafa esta manhã e compartilhei algumas das ideias incríveis de vocês com ela, e ela adorou. Ela confirmou que Kate apareceu em apenas 2 fotos e depois estava no fundo de algumas outras, então ela disse que vai me enviar as fotos não editadas primeiro, e então podemos nos divertir. Atualização 2, 22 de março de 2025, 2 dias depois. Antes de começar, sinto que preciso compartilhar. Caso alguém estivesse se perguntando, que Dan me apoia 100% em compartilhar essa história com todos vocês. Um breve histórico que mencionei em 1 ou 2 comentários, mas não em nenhum dos meus posts porque estava tentando não falar demais, mas agora percebo que é relevante. Após a confusão no Natal, Dan disse à sogra que realmente não queríamos convidar Jordan e Kate para o nosso casamento. Convidamos pessoas de todos os tipos de origem e não queríamos que Jordan dissesse ou fizesse algo que fizesse alguém se sentir desconfortável. Minha sogra implorou e suplicou dizendo que Jordan nunca faria isso, que ela o vigiaria como uma águia a noite toda, que o deserdaria se ele fizesse algo, etc. E todos sabem o resultado dessa conversa. Então, aprendi algumas coisas novas sobre o comportamento de Kate e Jordan no casamento. Ouvi de algumas pessoas diferentes que eles estavam sendo sarcásticos e desdenhosos com os convidados, incluindo alguns membros da minha família. Não sei exatamente o que foi dito, mas sei que os bartenders tiveram que cortar Jordan durante a recepção, pois ele estava começando a se comportar mal. Agora, você pode fazer o que quiser para me machucar, isso é uma coisa. Mas como uma orgulhosa ítalo-americana, não ouse mexer com a minha família. Isso foi realmente a gota d'água. Eu contei para Dan o que aconteceu e ambos estávamos na mesma página de que absolutamente não iríamos ao casamento dele sob nenhuma circunstância. Já tínhamos meio que decidido isso, mas ambos sabíamos que haveria uma maneira de minha sogra nos convencer a ir. Não mais, seria um não definitivo. Depois de descobrir tudo isso, finalmente desabei sobre a situação e após uma boa chorada, decidi que precisava fazer uma corrida longa e tranquila. Bem, enquanto eu estava correndo, meu incrível marido se dispôs a ligar para a mãe dele e ter a conversa naquele momento. E foi surpreendentemente bem. Aparentemente, ela nem sequer discutiu nenhuma vez.
Ela entendeu completamente porque não iríamos, com base apenas no incidente do vestido, e disse que não sabia por que Kate faria uma coisa dessas. Quando meu marido contou a ela sobre Jordan sendo rude e sendo cortado no casamento, ela ficou mortificada e se desculpou profusamente. Ela até reconheceu que algo assim era exatamente o motivo pelo qual não queríamos convidá-los no início e pediu muitas desculpas. Minha sogra não é uma pessoa sutil, então, se ela não concordasse conosco ou não entendesse nosso ponto de vista, ela nos avisaria. E provavelmente me ligaria diretamente. Mas ela não fez isso, então eu realmente acredito, se ela culpar alguém, que ela não nos culpa por essa decisão. Como algumas pessoas sugeriram. Meu marido e eu vamos usar o dinheiro que gastaríamos indo ao casamento em uma viagem para visitar o melhor amigo e colega de quarto da faculdade de Dan em Toronto durante aquele fim de semana. E sim, vamos postar todas as fotos de nós nos divertindo ao máximo. Embora eu não vá viver meus sonhos mesquinhos nas Bahamas com um vestido creme, ainda estarei ouvindo Patchet de Lovell Slaughter, porque que música ótima. Sabendo que não irritei meus futuros sogros antes mesmo de fazer parte da família.